2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que em nós há muitas fraquezas, tem havido falhas. Há tantos momentos em que nos sentimos inadequados. Então, Pai, nós agradecemos pela oportunidade que nos concedes de estarmos diante da Tua Palavra para, por meio dela, sermos conduzidos a Jesus Cristo, a mensagem que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que suplica, que clama por Ti, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos concedes. Dirige-nos no estudo, na meditação e auxilia-nos a guardar a Tua Palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O texto está nesse contexto, estes dois versículos do que nós vimos a semana passada, aquele contraste entre pessoas que se tinham desviado, que tinham abandonado o apóstolo, que tiveram vergonha, no fundo, das algemas, da prisão do apóstolo. Ele estava preso, Paulo, o enviado do Senhor, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. E nós percebemos que algumas pessoas se afastam, algumas pessoas abandonam, não perseveram, algumas pessoas desviam-se. Paulo percebeu, o enviado do Senhor percebeu aqueles que se desviam e ele destacou-os. Mas ele destacou e levou, ele engrandeceu, enalteceu aqueles que o Senhor envia, e falou de Onesíforo, sentiu que ele era um enviado do Senhor. E há aqui uma advertência, uma confrontação a Timóteo. Timóteo, cuidado com as pessoas cuidado com quem tu escolhes para ser teu cooperador, fica atento e prepara-te para ficar sozinho, para seres abandonado. Prepara-te, Timóteo, também para trabalhar. É preciso trabalhar e se é preciso força, lembra-te que é o Senhor que dá essa força. E depois vem essa imagem do versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, depois fala também do atleta, do lavrador. Nós vamos ver depois essas imagens, essas figuras que Paulo traz, todas associadas à força, ao trabalho que é necessário realizar. Mas nós temos aqui uma expressão que o pois, que liga com aquilo que foi dito, tu pois. E ele está a preparar-se para fazer uma confrontação, para dar uma exortação, para encorajar, mas traz essa expressão também de ternura, de afeto, de proximidade. Meu filho, filho meu. Mas tu, pois, ou portanto, como diz uma outra versão, a NVI, por exemplo, começa este versículo com a expressão portanto, pelo que foi dito anteriormente. Há pessoas que abandonam, há pessoas que mostram fraqueza, mas tu ser forte ou deixa-te fortalecer. Então Paulo começa a sua exortação a Timóteo aludindo aos exemplos anteriores daqueles que abandonaram, que se desviaram, aqueles que se separaram do caminho do apóstolo. E ele destaca entre aqueles que foram fiéis, Onesíforo, aqueles que continuam no caminho. E por isso Timóteo deve resistir, imitar os que se desviam e deve procurar imitar Onesíforo, seguir o exemplo daquele que é útil, daquele que é corajoso, daquele que é perseverante, e esse foi Onesíforo. Então ele precisa ser fortalecido na graça que está ou que há em Cristo Jesus. Fortifica-te, fortalece-te. O que é importante é que a gramática grega diz que este verbo, mostra que este verbo está na língua, está na voz passiva. A voz passiva, ela transmite a ideia de alguém que sofre a ação, que pratica e sofre a ação. Ou alguém que está a ser alvo
de uma atividade. Então é isso que esta voz na língua e também no português nós temos este sentido de alguém que é, e conjugando este verbo, alguém que é habilitado, alguém que está a ser capacitado, está a ser fortalecido, está a ser tornado mais capaz para alguma tarefa. É alguém que está a sofrer, está a receber a ação. É uma ação que vem de fora, é uma ação que vem de algo exterior. Então Paulo exorta Timóteo a viver no Evangelho. O Evangelho é algo que está além e é maior, é superior a Timóteo. Ele exorta a permanecer dia após dia, dependendo da graça capacitadora que flui da união com Jesus. Essa graça está em Jesus, estando ligado a Jesus, tu vais receber essa força, essa graça que dá esse tipo de capacitação. A graça de Cristo capacita todas as exortações deste capítulo 2 para ser um trabalhador, para ser corajoso, para ser perseverante. E nós não podemos corresponder a essas exortações sem a força que vem de Jesus e da graça que há em Jesus. Por isso nós cantamos sobre a sublime graça. Nós lembramos-nos que se somos fracos e se reconhecemos a nossa fraqueza e se queremos forças, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos, Deus fortalece-me, fortifica-me. Eu quero me deixar fortalecer, eu quero me deixar fortificar nessa graça que há em Jesus, no Evangelho. Essa é a ideia que nós vemos claramente aqui. E como é que então podemos nos fortificar na graça que está em Cristo Jesus? Algumas coisas bem práticas. Lembrar, meditar na graça de Deus. E a palavra graça dá essa ideia de uma oferta, de uma dádiva, de um presente. E o maior de todos os presentes é a salvação. Então nós precisamos passar tempo a considerar a importância desse presente. Nós precisamos lembrar que recebemos essa prenda, esse dom, essa oferta. Isso exige tempo, exige que nós direcionemos os nossos pensamentos, as nossas memórias para aquilo que um dia ouvimos e que nós precisamos continuar a ouvir e a meditar. Nós fomos perdoados. Deus ofereceu-nos o perdão dos nossos pecados. Isto precisa entrar na nossa memória, ficar gravado, nós precisamos lembrar. Seja através de hinos, exercícios de memória, versículos que nós lemos, nós precisamos lembrar que temos a garantia da vida eterna. Nós precisamos interiorizar isto. É um exercício da piedade. Nós precisamos nos exercitar na piedade. Nós precisamos ou podemos louvar, elogiar Deus, a sua graça. Nós podemos louvar a Deus, agradecer porque Ele nos concedeu a sua graça. Isto pode ser através de cânticos. Podemos expressar a nossa gratidão por meio de serviço, trabalho que nós queremos dar a Deus, dando ao seu povo, à sua causa, ao seu reino. Trabalhar, servir, porque eu estou grato, eu quero servir. Isto é uma resposta muito natural. Alguém que está grato é querer ser útil para quem o agraciou, para quem o abençoou. Então, procurar oportunidades de mostrar essa gratidão por meio do serviço, as contribuições, sejam elas financeiras, materiais, contribuições daquilo que nós aprendemos e que queremos dar, mas louvar pela graça recebida. E há aqui um versículo que nesta semana chegou até mim, numa reflexão, numa meditação, num devocional. Mas esta ideia de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Contentai-vos com as coisas que tendes. E temos tanta coisa boa. E nós temos uma tendência muito grande para pensar apenas no que nos falta ou naquilo que nós não gostamos ou que não é tão bom assim. Mas se nós estamos em Cristo, se nós somos de Jesus, se temos os pecados perdoados, se nós acreditamos que temos a vida eterna, nós temos o mais importante para poder louvar. Estas coisas, estas promessas, nós temos esta garantia de que Jesus está conosco, o seu Espírito nos acompanha. Precisamos louvar a Deus por esta graça.
Precisamos mostrar contentamento porque temos estas coisas, estas promessas, nós temos esta confiança. Contentai-vos, fiquem contentes, porque têm coisas boas. E as coisas mais importantes, as melhores, são estas que Paulo está a lembrar a Timóteo. A graça que há em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, que está no Evangelho. Outra forma de nós claramente percebermos que estamos a crescer em força, estamos a ser fortalecidos, a nos deixar fortalecer no Senhor, é ocupar o tempo e a mente com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem alguma virtude e merece algum louvor. O que é que nós estamos a fazer no nosso tempo livre? Quando queremos relaxar, quando queremos descansar, o que é que deixamos que entre pelos nossos olhos? O que é que estamos a ouvir? Se nós nos queremos fortalecer, nós precisamos realmente ocupar o tempo e a mente. Mesmo aquele tempo que é de lazer, mesmo aquele tempo que é de descanso, mas com coisas puras, com coisas respeitáveis. Não tem que estar sempre a ouvir pregações ou a cantar hinos e cânticos espirituais, mas o tipo de lazer que nós vamos escolher fazer, o tipo de descanso e a forma como vamos descansar, que sejam coisas puras, que não nos tragam culpa, que não nos tragam vergonha, que não nos tragam aquele peso que nos impede de trabalhar, de caminhar como Jesus quer que nós caminhemos. A graça que está em Cristo Jesus. Então Paulo explicou cuidadosamente o que é e o que faz um pastor, um presbítero, um líder na igreja. Aqui ele está a dar algumas imagens, princípios que se aplicam a esse grupo de irmãos, mas que eles devem ser um exemplo para todos os cristãos. Não são só os pastores, não são só os presbíteros, como Timóteo estava a ser preparado para ser, capacitado, encorajado a fazer esse trabalho, mas todos os cristãos espera-se que entendam que este é o papel que o Senhor lhes deixou aqui na terra. Então há algumas imagens do ministro, do servo cristão, e nestes primeiros versículos existe a ideia de mordomia, de administração. Aquilo que recebeste, entrega com fidelidade. E nós já vamos ver mais profundamente essa ideia, mas depois tem a imagem nos versículos 3 e 4 do soldado, também mais à frente nos versículos de 8 a 13, estamos no capítulo 2 de 2 Timóteo. O atleta, versículo 5, o agricultor, nos versículos 6 e 7, o obreiro, o trabalhador, aí nos versículos 14 até 18, a ideia de ser um vaso ou um utensílio, algumas versões trazem a expressão vaso, mas um utensílio é nos versículos 19 até 22 e a partir do 23 a ideia do servo. São imagens neste capítulo para mostrar aquilo que se espera, aquilo que é um presbítero, um pastor, que serve de modelo para os outros cristãos. O servo do Senhor, ele deve ser um bom mordomo, deve ser um soldado, um atleta, como um agricultor, um obreiro, um trabalhador, considerar-se um vaso, um utensílio, porque ele é um servo do Senhor. Então vamos ver um pouco mais profundamente essa ideia, à luz da Bíblia, essa ideia de ser um mordomo, que é o que está aqui nos versículos 1 e 2, e essa ideia de administrador, de um gerente, um superintendente, alguém que está a cuidar das coisas de outra pessoa, um despenseiro, alguém que cuida da despensa, administra. Pode também ser traduzido com a ideia de tesoureiro, alguém que está a cuidar das finanças para alguém, para um proprietário, um dono. Então, é uma imagem que está aqui nestes versículos. Não é teu, mas foi-te concedido, recebeste e entrega. Entrega bem, entrega com fidelidade, para que esses outros recebam também e entreguem com fidelidade aquilo. Essa é a imagem da mordomia. O ministério não é algo que nós obtemos por nós mesmos ou que guardamos para nós. Nós somos administradores, algo que nos foi confiado. Esse tesouro que é o Evangelho, essa riqueza que é a mensagem da cruz, da graça de Deus, foi-nos confiada, foi-nos entregue. E nós somos administradores do tesouro espiritual que Deus nos confiou. A nossa responsabilidade é guardar o depósito que nos foi confiado, que nos foi entregue.
e em seguida investi-lo na vida de outras pessoas. Elas, por sua vez, devem compartilhar a palavra com a próxima geração de crentes, com aqueles que puder alcançar. Então é essa ideia que nós vemos aqui claramente nestes versículos. E essa é uma ideia que está no Novo Testamento. Várias vezes o servo do Senhor, o apóstolo, ou os apóstolos, eles usam essa imagem de mordomia, de despenseiro. Muitas vezes esta palavra grega ela é usada com essa ideia de administrador, mas normalmente a Almeida corrigida ou Almeida atualizada traz essa ideia de despenseiro. Como em 1 Coríntios capítulo 4. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Pedro também usa esta ideia na primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Receberam de graça, mas foi-vos confiado, usem bem, usem como bons mordomos. E concedam, entreguem, passem à frente, sirvam os outros. Receberam para dar, receberam para transmitir. O Senhor Jesus, numa história que tem um grande impacto no capítulo 12, todo o capítulo 12 é muito especial, o capítulo 12 de Lucas, mas falando sobre mordomia e fidelidade, o Senhor, ele conta uma história e depois ele pergunta: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? A ideia de fidelidade é alguém que recebe uma porção, recebe um sustento e administra esse sustento para poder dar aos seus conservos, para poder transmitir, para poder entregar aquilo que recebeu. Essa é a imagem que está aqui em 2 Timóteo 2. É aquilo que o Senhor disse em várias vezes e de várias formas. Mais uma passagem em Tito, no capítulo 1, falando do líder da igreja, falando do pastor, do presbítero. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, que seja fiel, que ele não cometa falhas, erros, a administrar aquilo que o Senhor lhe confiou, o Evangelho, a graça de Jesus. Ao partilhar o Evangelho, que o faça irrepreensivelmente, que estude bem o Evangelho, que entenda o Evangelho, que passe essa mensagem com fidelidade. É indispensável que o pastor e o líder da igreja entenda o que é o verdadeiro Evangelho, que entenda o que é essa riqueza, que valorize isso que lhe foi entregue, que lhe foi confiado, para poder transmitir a outros também com fidelidade. É fundamental que nós continuemos a estudar o Evangelho, a mensagem da cruz, essa graça que está em Jesus Cristo. É isso que nos fortalece, é isso que nos capacita a trabalhar de forma relevante e útil. É importante que nós obtenhamos o nosso tesouro original da palavra de Deus e não de ideias e filosofias dos homens. Nós não vamos entender o Evangelho entendendo teorias ou procurando estudar em universidades seculares, teorias de cientistas ou de teóricos, filósofos. Nós não avaliamos os mestres, pastores, professores e escritores pela sua popularidade, porque muita gente os segue, porque muita gente os cita. Não é assim que nós avaliamos a qualidade de um professor, de um pastor, de um mestre, de um autor de livros. Não é pela sua educação, pela sua habilidade de usar as palavras, a sua retórica. Nós avaliamos o professor, o pastor, o mestre, o autor pela palavra de Deus. Nós usamos a palavra de Deus como método, como meio de comparar se aquilo que está a ser dito, escrito, pregado, ensinado, se é verdadeiro, se é fiel, se é bom, se é útil, se é relevante. Nós usamos a palavra de Deus para avaliar aquele que está a pregar, a ensinar, e usamos particularmente as doutrinas da graça conforme transmitidas por Paulo. O Evangelho que foi confiado a Paulo, o Evangelho de Paulo, que é na verdade o Evangelho de Jesus Cristo, que lhe foi dado, foi ensinado.
não somos, Warren Wiersbe disse algo muito importante, não somos nós que avaliamos Paulo para ver se ele está certo. É Paulo, porque é um autor bíblico, o que ele escreveu é inspirado por Deus. É Paulo que nos avalia. A nós e aos que falam, dizendo que estão a falar em nome de Jesus. Porque Paulo recebeu esse privilégio, essa honra, esse ministério de escrever aquilo que Deus queria que fosse conhecido como sua palavra, inerrante, infalível, palavra fiel. Paulo recebeu esse privilégio. Por isso é Ele que nos avalia e ajuda-nos a avaliar aquilo que nós cantamos, aquilo que nos aconselham. É Paulo que avalia. É Pedro que avalia. É João, é o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos com certeza o nome, mas são eles os autores bíblicos, por causa do que eles escreveram, porque é a palavra que é fiel, é a palavra que nos avalia. A única descrição que nós temos da aparência física de Paulo, e quando pensamos nessa questão de ser forte, de ser vigoroso, resistente, mas essa aparência física, há uma pista que nós temos em 2 Coríntios, mas com mais pormenor, vem de um livro apócrifo. Apócrifo significa não inspirado, é um livro que a igreja não reconheceu como palavra de Deus inspirada, chama-se Atos de Paulo e Tecla. É o nome desse livro que circulou entre a igreja no segundo século. E nesse escrito, nesse relato, diz-se que Onesíforo, e é neste contexto aqui de 2 Timóteo, que quando Onesíforo estava à procura de Paulo, ele procurou com base na descrição que Tito lhe deu. Tito tinha dito a Onesíforo: queres procurar Paulo? Procura por um homem pequeno em estatura, careca, com pernas arqueadas, com sobrancelhas unidas e com nariz bastante comprido e cheio de graça. É o que está lá nesse livro, cheio de graça. Nós não sabemos, e é improvável que este relato tenha algum valor histórico, mas a igreja tem recebido como a descrição física de Paulo mais concreta. Mas o que sabemos é que os coríntios, eles disseram de Paulo que as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Por outras palavras, ele tem palavras pesadas, as cartas são pesadas e poderosas, mas a presença física dele é fraca. Ele não parece um homem forte. Embora a sua presença física não fosse impressionante para os coríntios, ou para Tito, para Onesíforo, mas é possível vê-lo em Atos a suportar aflições por todo o mundo mediterrâneo, e nós vemos Paulo a suportar contrariedades, tempestades, a ser chicoteado várias vezes, a ser apedrejado, a ser dado como morto. Nós vemos um homem com uma resistência tremenda, e a pergunta é: como é possível alguém capaz de suportar tamanho sofrimento, angústia, agonia física, tantas pressões? E a resposta está na forma como ele procurou exortar e encorajar Timóteo. Fortalece-te ou deixa-te fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Ele sabia que foi por causa da graça que ele pôde fazer esse trabalho. Um trabalho que exigia muita energia física, muita resistência, muita capacidade de suportar a dor e o sofrimento. Se Timóteo, considerado um vaso frágil, pelo menos pelas cartas, a forma como ele é descrito, também como foi recomendado à igreja em Corinto, mas para ele poder continuar no ministério e a trabalhar em Éfeso, uma cidade cheia de heresia, com tanta confusão de ideias, uma descrença generalizada, com uma igreja difícil de lidar, a igreja de Éfeso, Paulo sabia que havia ali lobos vorazes, havia pessoas que deturpavam aquilo que
Jesus ensinou e que os apóstolos estavam a entregar à igreja. Mas para Timóteo poder permanecer naquela cidade e ter um ministério, isso seria possível apenas pela força de Jesus. Não está em Timóteo como não estava em Paulo. Paulo reconheceu isso. A minha capacidade física. Mas é a capacidade de Cristo em mim, é a eficácia de Jesus em mim. É preciso força para ensinar a palavra de Deus. Nós devemos extrair das ricas minas das Escrituras o ouro, a prata e as pedras preciosas. Para poder ensinar com fidelidade a palavra de Deus, é preciso alcançar essas preciosidades que nós sabemos que é muito difícil encontrar ouro, prata e pedras preciosas. Dá muito trabalho. É preciso escavar fundo. E se for apenas com a força humana, com as mãos, nós sabemos que é muito difícil chegar ao ouro, à prata, às pedras preciosas, porque estão escondidos em lugares rochosos e nós precisamos de instrumentos, nós precisamos de uma capacitação e de uma força que está além de nós. Então essa ideia é usada em Provérbios, várias passagens de Provérbios, capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 8, para falar de procurar a verdade de Deus, procurar entender o que Deus está a dizer, como quem procura ouro, como quem procura prata, pedras preciosas. Isso exige força, exige dedicação. É por isso que nós recomendamos, anotem, escrevam os vossos pensamentos, aquelas verdades, concentrem-se, não deixem que a vossa mente divague, que vá pensar no trabalho, ou no lazer, ou na comida. Concentrem-se, isso exige esforço, entender as palavras, procurar num dicionário, em ferramentas linguísticas. Eu quero entender o que Deus disse, eu quero estar concentrado, eu preciso me esforçar. Eu não posso deixar-me distrair. Essa força só pode vir da graça de Deus. Uma outra passagem no Novo Testamento que dá essa ideia da verdade como algo precioso está em 1 Coríntios 3. Aquilo que alguém ensina, se é ouro, prata ou pedras preciosas, é algo que permanece. Mas para obter é preciso trabalhar, é preciso um esforço. E o segredo do grande ministério que Paulo teve, da eficácia do seu ministério, foi a graça de Deus. Ele reconheceu isso e disse isso claramente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Foi pela graça e é pela graça. Foi pela graça que eu fui salvo, foi pela graça que eu fui escolhido, eu sou o que sou de Jesus, mas é pela graça que eu consigo trabalhar. Eu posso viajar, eu posso ensinar, eu posso pregar, eu posso suportar a dor, o sofrimento, é pela graça. Não sou eu, não é minha constituição física, mas é a graça de Deus em mim, a graça que está em Cristo Jesus, é a graça do Evangelho, de entender a mensagem da cruz, de me apegar às promessas que Deus dá de perdoar os meus pecados e de me dar a vida eterna. É isso que Paulo está a transmitir a Timóteo também. A capacidade de estudar, entender e ensinar a palavra de Deus é um dom da graça de Deus. Essa capacidade de nós nos sentarmos para estudar, de desejarmos estar num lugar onde se estuda a palavra de Deus, é graça do Senhor. Se há em nós desejo de estudar, de anotar, de entender, de memorizar, para depois podermos ensinar a outros, é uma graça de Deus. Então, é assim que nós nos devemos sentir, agraciados, porque Deus nos tem chamado, nos tem convidado, nos tem orientado para estar em lugares como este, onde se estuda a palavra de Deus, onde se procura entender, onde se procura também preparar para ensinar. Ser apto para ensinar é um dos requisitos de Deus para o líder na igreja, para o pastor. Era um requisito para Timóteo, ele ser apto para ensinar. Essa exigência, esse requisito está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Mas também em 2 Timóteo, aqui no capítulo 2, mais à frente no versículo 24, diz que deve ser apto para instruir o servo do Senhor.
Isso implica ser também apto para aprender. Portanto, um mordomo também deve ser um estudante diligente da palavra de Deus. Alguém que é apto para ensinar ou que quer ser, tem obviamente, necessariamente que ser apto para aprender. Tem que ser um aprendiz, tem que ser alguém que gosta de estudar. E mesmo que não goste, tem que estudar, tem que aprender a gostar. Tem que se sentar para ouvir, tem que ler, tem que aprender. É isso que o pastor deve modelar e exemplificar para os outros irmãos. É isso que o pai, o marido, é isso que o líder de uma deve representar e ser e exemplificar para os seus filhos, para a sua esposa. Precisa transmitir. Isso transmite. A ideia de transmitir é passar à frente, é confiar a outros, é dar. Essa ideia de ensinar. Literalmente é colocar-se diante de alguém para poder partilhar, ensinar, explicar. É depositar nas mãos de outra pessoa aquilo que recebeu, é partilhar, é entregar aos cuidados de alguém. Essa é a definição deste verbo que Paulo usou na língua grega. E há uma imagem numa história que Jesus conta em Mateus 25 que transmite muito bem esta ideia do verbo grego, que transmitir. Em Mateus 25, a partir do versículo 14, então temos essa história. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Versículo 16 diz: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. A ideia de transmitir dá esta ideia de alguém que sai logo a negociar. E nós percebemos o que é isto de transmitir e dar a outros, porque no versículo 27 desse capítulo, se nós virmos aquilo que Deus esperava dos servos, aquele que escondeu o talento na terra e que não fez nada com ele porque temia o Senhor, ele foi repreendido. Os outros foram elogiados porque saíram a negociar. E o que é que Deus esperava, ou o Senhor esperava e que Ele espera de nós? A história, o Senhor daqueles servos esperava cumprir essa expressão. É teu dever, é mistério, tu deverias ter entregado esse dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Essa ideia de entregar. Como um bom mordomo, o que é que tu deverias ter feito? Pegar nisso e entregar a outros para que eles fizessem com que aquela riqueza aumentasse. Eles têm essa habilidade, essa capacidade. Essa era a expectativa do Senhor. Ao confiar, Ele queria que aquilo fosse entregue a outros, fosse transmitido. Então, esta ideia de negociar, o verbo usado aqui nesta parábola, dá a ideia de labuta, de fazer comércio, de ganhar pelo comércio, de fazer negócios, dá a ideia de um trabalho, de uma execução com empenho para que haja produção, para que aquilo se multiplique. É ganhar por meio do trabalho. Tem que haver dedicação, tem que haver esse tipo de empenho visível. E quero destacar mais uma vez, já fizemos isto outras vezes, mas alguns versículos de Provérbios acerca do trabalho. Porque esta ideia de transmitir o Evangelho, de transmitir a verdade, a palavra de Deus, isso dá trabalho. E por isso a sabedoria de Deus destaca a importância da disposição para trabalhar. Não apenas para ter dinheiro para sustentar a família, isso é básico, isso é o fundamental para sobreviver, mas aplicar essa ideia do trabalho, algo que nos foi confiado, uma riqueza, muito mais importante do que dinheiro, do que ouro, do que prata ou pedras preciosas, é o Evangelho, é a mensagem da graça de Deus. E o que lavra a sua terra, e a ideia de trabalhar a terra é um trabalho duro também, é um trabalho físico, é um trabalho que é exigente, que precisa empenho, diligência.
Mas o que lavra a sua terra será farto de pão. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso, é tolo. Mas o que trabalha, o que lavra a terra, o que prepara a terra para receber a semente, esse é sábio e será farto de pão. Capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Não basta só desejar que os amigos, os familiares conheçam o Evangelho. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos transmitir, nós precisamos falar. Falar de algo que conhecemos, que recebemos, falar da graça de Deus, falar do Evangelho. Não basta só desejar que os vizinhos conheçam Jesus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. O trabalho que nos foi entregue. Nós precisamos falar, nós precisamos partilhar, precisamos transmitir. Provérbios 14, 23. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Não é só dizer que o Evangelho é precioso, aqui neste contexto, não é só cantar acerca da sublime graça de Deus, não é só acreditar que Jesus nos pode dar o poder e a força, nós precisamos realmente de trabalhar. Nós precisamos realmente de pôr em prática o testemunho, a entrega. Nós precisamos mostrar que temos essa verdade em nós, temos essa consciência da nossa missão. 27, 18. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. O que trata da figueira, há uma história que o próprio Senhor Jesus conta sobre a figueira que não deu fruto e amaldiçoou para que não desse fruto, e alguém intercede, mas deixa cuidar, adubar durante um ano para que ela dê fruto, e se não der, então mandarás cortá-la. Tratar da figueira, adubar, lançar a semente, produzir, para que ela produza, mostrar cuidado pelas figueiras, as árvores, as plantas, as pessoas, nesse sentido figurado, das pessoas que Deus deu para nós cuidarmos, para nós tratarmos, aconselharmos, mostrarmos amor. É assim que nós honramos o nosso Senhor. Ele deixou-nos uma missão, um trabalho para nós fazermos. O nosso trabalho, a nossa missão é esta, como está em Atos 1:8, ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Ser testemunha de Jesus. Dizer, eu sou de Jesus, eu entendi o que Jesus me disse e o que Ele espera de mim. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, ser testemunhas de Jesus. É assim que nós lavramos a terra. É assim que nós cuidamos da figueira, que tratamos da figueira. São ilustrações para mostrar qual é o nosso trabalho, qual é a nossa missão. Mateus 28, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Lucas 24, 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, ou seja, está escrito que o Evangelho se concretizaria, o Evangelho aconteceu, concretizou-se. O versículo 47 diz que no seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Pregar é a necessidade de arrependimento, de pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça para o perdão dos pecados. É isso que se deve pregar. E Ele dá, é Ele que pode perdoar pecados. João 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fui eu que vos escolhi, fui eu que vos chamei, que vos confiei uma mensagem para que agora vocês possam ir e para que lancem a semente e para que dê fruto e que o fruto permaneça. Essa é a imagem do Novo Testamento. Esse é o trabalho que Deus nos deixou para fazer. Jesus diz em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então vão, façam discípulos, transmitam aquilo que receberam.
Em primeiro lugar, Cristo deu a mensagem a Paulo. Paulo, ele não inventou a mensagem. O Evangelho não é uma criação de Paulo nem de Pedro, mas foi dado por Jesus aos apóstolos, foi confiado por meio de revelação divina, não invenção humana. Em segundo lugar, Paulo transmitiu o bom depósito a algumas pessoas, e aqui estamos a falar de Timóteo. Ele transmitiu, ele explicou o Evangelho a Timóteo. E esta mensagem, ele diz a Timóteo: o que da minha parte ouviste, através de muitas, ou na presença de muitas testemunhas. Uma mensagem que Paulo pregou a várias pessoas e Timóteo ouviu Paulo pregar, ensinar publicamente o Evangelho, mas também muitos, não apenas Paulo, ensinavam, pregavam o mesmo Evangelho, partilhavam a mesma notícia. Então, Timóteo ouviu isso por meio de outras pessoas e viu Paulo pregar no meio de muita gente a mesma mensagem. Em terceiro lugar, Timóteo devia entregar esta mensagem a outros homens, e o verbo transmitir é o mesmo que Jesus usou quando ele clamou na cruz e diz: nas tuas mãos eu entrego, é o mesmo verbo, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, em Lucas 23, 46. Assim como o filho sabia que a sua vida estava segura nas mãos do Pai, Timóteo deveria colocar o Evangelho em mãos seguras, procurar pessoas que tratassem e que tratem bem esse depósito, esse Evangelho. Esses homens que devem possuir duas qualificações essenciais. Devem ser homens fiéis e também devem ser idôneos, capazes de ensinar. Essas duas qualificações referem-se aos pastores que são chamados a ser homens de caráter, que têm a capacidade de ensinar. Apesar do grande número de desertores na Ásia, aparentemente ainda havia alguns homens fiéis na esfera de influência de Timóteo, a quem ele podia passar a transmitir essa mensagem que ele recebeu de Paulo, dos apóstolos que receberam de Jesus. Fazer isso intencionalmente. Essa dedicação a algumas pessoas de passar mais tempo com, de exemplificar, de desenvolver um ministério mais pessoal. É isso que se espera que todos nós façamos, imitando Jesus. Devemos entregar a mensagem a todos, é óbvio, pregar a todos, mas como Jesus teve, há essa necessidade, e como Paulo também teve, de ter alguns mais próximos, que se mostram fiéis, que se mostram idôneos, responsáveis, para explicarmos melhor essa mensagem que nós recebemos. Isto é discipulado. Nós precisamos estar envolvidos com esse tipo de ministério. Um a um, pequenos grupos, em que nós podemos entregar, transmitir aquilo que nós recebemos. Há riscos associados, sim. Nós podemos ser traídos, nós podemos ser abandonados, como Jesus foi por esse grupo, por um dentre esse grupo dos 12. Como Paulo se sentiu também traído, abandonado. Há riscos que nós vamos correr. É inevitável que haja esse tipo de situação e de sofrimento. Temos que ser prudentes, cuidadosos, mas nós temos que fazer isso. Temos que nos envolver com o discipulado. Nós temos que transmitir a outros. É a nossa missão. É o trabalho, é lavrar a terra, entregar. E por fim, Timóteo devia transmitir a mensagem a homens fiéis para que eles pudessem também instruir a outros. E essa mensagem chegou quase 2000 anos depois e está aqui. Isso significa que esse processo tem ocorrido ao longo dos séculos. O Evangelho, a mensagem de graça que está em Jesus Cristo, chegou aqui a Portugal. Nós estamos a falar sobre essa mensagem. Quer dizer que houve homens que receberam, que entregaram e que por sua vez entregaram a outros. E nós hoje, 2000 anos depois, continuamos a ouvir sobre essa mensagem e a receber essa incumbência, essa missão, a sermos relembrados. Nós temos que entregar a outros. Entregar bem, com fidelidade e esperar em Deus que capacite esses outros também a serem fiéis, capazes, trabalhadores para transmitir a outros. Como isso aconteceu? Há uma expressão
que nós usamos quando já meditamos neste versículo foi desenvolvido por uma igreja lá no Brasil, no estado de São Paulo, em Serra Negra. Eles tiveram um ano com este lema simples, uma coisa simples, seguindo a instrução de multiplicar pessoas que levam o Evangelho a sério. É um acrónimo e baseado neste versículo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Foi assim que aconteceu o Evangelho chegar até nós. Foi algo bem simples. Foi seguir as instruções de multiplicar pessoas que levam o Evangelho a sério. Nós precisamos ser desses que levam o Evangelho a sério, que se deixam fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. E como é que nós podemos perseverar neste trabalho? Nós temos a mesma fonte de força, de poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Sede fortalecidos. Deixem-se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não está na quantidade de tempo que nós somos cristãos. Não é porque eu sou cristão desde criança e agora já tenho 40 ou 50 ou 60 anos. Não é o tempo, não é a quantidade de tempo que eu sou cristão. Não é o quanto eu sei da Bíblia ou no tempo em que eu estou no ministério ou nós estamos na igreja. A nossa força não está em nós, no que nós somos ou temos, daquilo que é nossa experiência. A força está na graça que há ou que está em Cristo Jesus. Nós temos que dar o devido mérito e glória e reconhecimento de onde vem essa força. A nossa força vem da nossa união com Jesus e é alimentada pela nossa comunhão diária com Ele. Então reconhece aquilo que tu já possuis como cristão. Já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É essa comunhão com Jesus, é ler a Bíblia, é orar, é esse tempo de intimidade com Jesus, é daí que vem essa força para nós podermos trabalhar e fazer a nossa parte na missão. Busca o Pai em oração, pedindo que sejas fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É Deus que te pode dar essa força, essa coragem, essa ousadia. Efésios 3:16. Além disso, lembra-te de que outro meio da graça é meditar na palavra de Deus. Paulo abriu muitas das suas cartas dizendo graça a vós outros. Ele a desejar graça. E quando tu abres a Bíblia para ler com atenção, para estudar, para depois poder ensinar, há graça que está a vir para ti. Ao ler a Bíblia, tu estás a receber graça. Quando Paulo diz graça a ti, graça a vós outros, e depois ele desenvolve o Evangelho, e isso ele faz nas cartas, ele fala de Jesus e do que significa a vida cristã, há graça a vir para ti por meio dessas palavras de Deus. Através da devoção pessoal, ouvindo a palavra lida, pregada, cantando as Escrituras, há graça a vir para ti. Há graça a chegar ao teu coração, à tua vida. Medita no Evangelho diariamente, porque tu nunca superas a tua necessidade do Evangelho. Vais precisar sempre, e nós precisamos sempre do Evangelho. E Paulo conclui a sua carta aos Romanos dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho, o Evangelho que me foi confiado. Nós precisamos ir ao Evangelho, precisamos ir a Jesus diariamente para encontrar a força que está na graça de Jesus. Vai ao Evangelho, medita, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te da sua graça, da mensagem da cruz. Vai ao Evangelho diariamente e encontra força. Fortalece-te, deixa-te fortalecer.